Graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, é Atos dos Apóstolos, do capítulo 19 ao capítulo 22. Lucas agora já se inclui na narrativa. Em outros momentos, ele alternava o contar a história que ele pesquisou com incluir um nós de vez em quando. Deste ponto em diante, na maior parte do tempo ele realmente se inclui na narrativa, pois ele acompanhou Paulo. Nós lemos nas cartas de Paulo, e o Senhor nos permitindo chegaremos lá, nós lemos que Paulo cita a respeito de Lucas. Por isso, então, ele também se inclui na narrativa de Atos dos Apóstolos, porque ele viveu algumas das experiências que estava relatando. Nós precisamos, como Paulo, notar o que precisa de uma mudança total e o que precisa apenas de algumas correções naquilo que nós estamos pregando a respeito do Evangelho. Buscamos no Senhor o discernimento, o entendimento de acordo com a vontade dele e fazemos o ajuste que for necessário. Nós precisamos ajudar as pessoas a entenderem realmente a grandiosidade da mensagem do Evangelho, para que elas saibam que a profecia do Espírito Santo tendo sido derramado sobre toda a carne é sim já uma realidade nos nossos dias, e desde aquele Pentecostes é registrado em Atos dos Apóstolos. E assim que nós possamos crescer no conhecimento da mensagem, na pregação realmente efetiva do que nós aprendemos das coisas do Senhor e daquilo que o Espírito Santo toca no nosso coração e põe na nossa boca para que falemos, e que o nome do Senhor então seja mais conhecido. Muito mais que apenas por ouvir falar das coisas que nós viemos a testemunhar sobre o Senhor, mas para que as pessoas também vivam isso de conviver com o Senhor. Muito mais do que ouvir falar, na verdade, de com ele andar de fato. E ele então seja louvado em todos os lugares. Igualmente, nós precisamos entender que a pregação vai além de falarmos das coisas do Senhor. E pastor, o que é isso agora? Não, é sim, é mais do que apenas falar das coisas do Senhor. Começa com isso, nós começamos testemunhando, falando, anunciando, mostrando o plano do Senhor e essa coisa toda. Mas passa também por estudo, passa pela preparação pessoal, passa pela confirmação do que o Senhor quer que seja feito em determinada situação, deixar o Espírito Santo operar a cada momento da caminhada e testemunhar aquilo que nós aprendemos e acreditamos. Colocar em prática mesmo nas coisas do dia a dia, nos detalhes das coisas do dia a dia. Nós agimos diferente, nós buscamos o certo diante do Senhor, nós colocamos as coisas em ordem, nós seguimos as regras, nós seguimos a lei, nós damos a César o que é de César. Não há explicação para dizer, mas César está fazendo coisa errada, então agora eu posso fazer diferente, né? Jesus não disse, quando César fizer as coisas certas, você dá a César o que é de César. Não disse. Não disse. Então nós temos que dar a César o que é de César. Aquilo que realmente a lei permite que seja feito de uma forma diferente, nós fazemos dentro do que a regra permite. Se algo que nós fazemos, caso seja descoberto, será tido como errado, nós não devemos fazer. Nós praticamos de acordo com a vontade do Senhor. Mas os outros fazem, se não fizer assim, mas você não acredita no Senhor? Você não confia no Senhor? Se você fizer do jeito que o mundo faz, você está fazendo do jeito que o mundo acredita. Você acredita no Senhor ou acredita do jeito que o mundo acredita? Haja de acordo com a vontade do Senhor. Coloque em prática aquilo que você diz acreditar, aquilo que você testemunha, aquilo que você fala que realmente confia. Coloque em prática. Aí cada vez mais as pessoas vão conhecer a mensagem do Evangelho. Essa forma de viver de acordo com a vontade do Senhor, nas coisas do dia a dia, no trabalho, na família, nos estudos, nos passeios, em qualquer lugar. O viver as coisas do Senhor no dia a dia faz com que seja mais ainda pregado o Evangelho.
Não é só quem estuda de fato é que deve pregar ou pode pregar. É claro que quem puder estudar, dedicar tempo para conhecer mais, ter mais informações a respeito de história e tantas coisas que às vezes eu falo nestas nossas mensagens de capa a capa, sim, as pessoas devem se dedicar a isso se puderem e deixar o Senhor operar a partir disso também. Mas estudando ou não, todos nós precisamos da manifestação do Espírito Santo. Aí as coisas vão acontecer. Nada será feito apenas porque nós queremos ou porque sabemos como fazer. Sempre devemos buscar a vontade do Senhor a cada situação, para que seja manifesto o que Ele realmente tem como interesse de todas as coisas. É muito importante nós aprendermos a buscar a vontade do Senhor em cada momento, em cada atividade que nós tenhamos que desempenhar. E aí, com isso, nós também devemos saber esperar o tempo do Senhor, para que o trabalho possa ter frutos de acordo com o querer dele. Que não nos preocupemos necessariamente com ter uma multidão ou um grupo específico. Não é errado querer falar para mais pessoas, mas nós devemos fazer aquilo para o que o Senhor nos chamou. Se Ele chamou um para falar para multidões e o outro para falar para um grupo pequeno, os dois estão desempenhando a vontade dele, está fazendo aquilo que o Senhor chamou para fazer. Nós fazemos o que o Senhor nos chama a fazer. E deixamos Ele agir, tanto em nós como através de nós, para que cada atividade possa revelar um pouco mais das coisas do Senhor e o nome dele seja exaltado e glorificado no meio de tudo isso. Algumas vezes as pessoas que pregam o Evangelho são acusadas de forma errada, sem nenhum fundamento. E dependendo da forma como as coisas acontecem, pode até mesmo causar muito estrago, porque as coisas começam a se desenrolar de uma forma que causa problema. Mas o Senhor cuidará de tudo, porque nós estaremos sendo acusados sem fundamento, estaremos sendo perseguidos, estaremos sendo difamados, seremos bem-aventurados. O Senhor vai cuidar de tudo isso. Agora, quando nós temos alguma coisa que precisa realmente ser corrigida, nós precisamos corrigir, porque se houver uma acusação de uma coisa que de fato nós precisamos corrigir, o Evangelho pode ser envergonhado diante de uma atitude errada. Agora, a partir do momento que nós corrigimos, ainda que tentem nos acusar em relação ao nosso passado, nós ainda podemos dizer: fiz, busquei ao Senhor, clamei por perdão, deixei o caminho errado e agora estou te convidando para também vir por este lado da história, deixando o teu caminho errado e viver de acordo com a vontade do Senhor. Muda um pouco de figura. Ainda que tentem nos acusar por coisas que fizemos no passado, se nós já corrigimos diante do Senhor, nós ainda podemos dar testemunho de que há perdão para aquele que busca arrependido e deixa o caminho errado para viver de acordo com a vontade do Senhor. Uma das coisas que nós vemos na porção de leitura de hoje é que há coisas que o povo acaba se envolvendo e que não deveria seguir por aquele caminho. Eles entendiam que precisavam fazer algo, mas fizeram da forma errada. E isso não acontece apenas fora da igreja. Algumas vezes, uma igreja ou alguma pessoa específica, um grupo, alguém acaba se envolvendo com alguma coisa que precisa realmente de uma solução, mas para chegar à solução nós temos que buscar o que é certo de fato. Nós damos testemunho de que seguimos a vontade do Senhor quando buscamos as coisas do jeito certo. Quando nós vivemos diferente, se fazemos igual a todo mundo, que diferença nós temos? Nós fazemos todas as coisas que todos fazem, mas sempre buscando de acordo com a vontade do Senhor. Aquilo que as pessoas fazem indo pelo caminho do erro, nós saímos desse caminho. Nós lutamos para não ir por esse lado. Agora nós podemos fazer todas as outras atividades, podemos desempenhar as mais variadas profissões, fazer os mais variados passeios, mas sempre vivendo, colocando em prática a palavra do Senhor e não fazendo de forma desregrada e completamente contrária à vontade do Senhor. Nós fazemos sempre buscando o que é certo. Alguns até pensam em omissão quando nós não agimos, mas se aquilo que nós formos fazer for para levar para o caminho do erro, é melhor não fazer mesmo. Não é omissão. O que nós temos que fazer é fazer o certo. Então nós precisamos ter sabedoria para agir assim. Não é para fazer qualquer coisa, é para fazer o certo de acordo com a vontade do Senhor. Nós precisamos ainda entender
que o sustento vem do Senhor. Não podemos temer por isso. No texto, em qualquer circunstância, nós não tememos. O Senhor vai nos sustentar. Vamos buscar aquilo que nós temos que fazer, nós vamos praticar as nossas atividades, buscar o sustento e tudo mais, mas sempre será o Senhor agindo. Quer caia maná do céu, quer nós estejamos trabalhando e tendo o dinheiro para comprar o nosso mantimento, tanto de uma forma como de outra, é o Senhor quem vai estar agindo. Se não for o Senhor, em vão fazemos aquilo que nós podemos realmente fazer. No texto nós vimos que aqueles que se preocupavam com o sustento, eles iam por um caminho diferente da fé que nós temos. Mas nós mesmos muitas vezes nos pegamos preocupados com o sustento e buscamos as mais variadas explicações para tentar recomendar algo, dizendo que não é tão bom simplesmente ficar assim, temos que buscar temos que fazer a nossa parte, e temos que fazer a nossa parte, mas se há alguma dificuldade que impede, o Senhor vai continuar sustentando. O Senhor nos sustenta fazendo mesmo que nós façamos a nossa parte, ou de outra forma qualquer que seja. O Senhor é quem nos dá o sustento. Se não for o Senhor, em vão trabalha aquele que está trabalhando. Sentinela, construtor, não interessa quem. Nós temos que manter o nosso foco na certeza do cuidado do Senhor em todo o tempo e acreditar que é dele que vem o sustento. Se ele cuida das aves, não vai cuidar de nós. Ele cuida das flores, não vai cuidar de nós. E seguir realizando a vontade do Senhor, pois qualquer perda aparente pelo caminho, seguindo a vontade do Senhor, será recompensada pelo próprio Senhor, quer seja nos nossos dias, quer seja na eternidade. Aquele que deixou, ganhou tantas vezes mais e mais a vida eterna ainda. Então, nós lemos isso no Evangelho, não é? Então, acreditamos nisso, vivemos isso, colocamos em prática. Há momentos que temos apenas que seguir na caminhada, evitando os problemas que se apresentam, mas seguir no caminho. Fugindo do que é errado, pregando o Evangelho, mas seguir no caminho. É nessa caminhada das coisas do dia a dia que acontece a obra do Senhor. Nós não precisamos ter um trabalho específico, não precisamos deixar tudo para simplesmente fazer os trabalhos da obra do Senhor. Nós fazemos isso também enquanto caminhamos nas nossas mais variadas atividades, nos nossos mais variados locais de trabalho, de deslocamento, o que quer que seja. Pois esse é o trabalho verdadeiro. Enquanto nós estamos fazendo todas as outras coisas que o Senhor nos permite fazer, nós seguimos pregando o Evangelho, tanto falando como com testemunho, com cânticos, com mensagens, ou numa simples conversa, mas sempre mostrando a realidade do Evangelho nas nossas ações, mostrando que fazemos as coisas de acordo com o que é certo, de acordo com a vontade do Senhor. Algumas vezes nós pregamos muito mais com atitudes do que com textos exaustivamente lidos e bem explicados com relação ao que lemos na palavra do Senhor. A nossa atitude pode revelar se nós realmente acreditamos naquilo ou se nós fazemos o que todo mundo faz simplesmente porque se não fizer desse jeito não tem jeito. Cremos no Deus do impossível e achamos que alguma coisa não tem jeito? Está incoerente daí, não é? Não entendo como errado que nós nos preocupemos com horários. Mas nós não podemos colocar o agir do Senhor sempre dentro da nossa vontade, dentro do nosso tempo. Podemos ter um tempo que imaginamos que seja adequado para determinada atividade, ou que precisamos que uma coisa aconteça, mas o Senhor vai agir no tempo dele e vai estender ou diminuir uma atividade de acordo com a vontade dele. Que nós possamos, então, esperar no tempo do Senhor e assim que possamos desfrutar de momentos de comunhão e vivenciar os milagres, sempre com a instrução do Senhor, quer seja dentro do prazo que nós achamos melhor, quer seja com mais tempo ou com menos tempo, mas sempre dentro do tempo que o Senhor define para que as coisas estejam sendo realizadas. Paulo nos ensina ainda que nós precisamos ficar prontos para realizar a vontade do Senhor, tanto pregando como indo para a prisão. Bom, nesse caso, por pregar o Evangelho, por perseguição, por difamação, por mentira, lógico, e não por um delito propriamente dito, né? A acusação contra Paulo era totalmente mentirosa. Ele não recomendava contra o judaísmo.
Ele apenas insistia que os gentios convertidos não precisavam seguir os ritos da lei. Mas a acusação contra Paulo, então, era que ele falava contra o judaísmo e fim de papo. Já lemos em outra passagem que ele, mesmo defendendo que os gentios não precisavam seguir a lei da forma como os judeus seguiam, ele ainda assim fez a circuncisão de Timóteo, que era meio judeu. Então ele não era contra. Isso prova com a atitude dele que ele não era contra. Para os judeus ele não era contra. No entanto, para facilitar a acusação, misturaram tudo. Misturaram como se ele fosse totalmente contra o tempo todo. Temos então que tomar cuidado com algumas facilitações que visam explicar alguma coisa. Algumas facilitações são muito boas e ajudam realmente. Mas por conta dessas que dão certo, algumas vezes até erros, mentiras, escondendo alguma parte das coisas, entra no meio dessas explicações para tentar facilitar, e aí se tem mentira, se está escondendo alguma coisa, se está invertendo, alterando alguma coisa, não está explicando nada, antes está mudando completamente a situação para parecer que tem razão. Como foi com Paulo, eles mudaram totalmente a situação, porque tentavam facilitar a explicação, eles mudaram completamente a situação, não deram todos os detalhes e, na verdade, inverteram completamente a situação para fazer parecer que ele estava errado, quando a situação era um pouco diferente. Algumas vezes nós podemos ser avisados pelo Senhor para que nós possamos evitar algo. Outras, podemos ser avisados para sabermos o que nos espera. Paulo chegou a ser tirado da cidade num cesto, foi enviado para Tarso quando havia perseguição, quando queriam matá-lo e essa coisa toda. E em outros momentos ele entendeu que deveria ir para Jerusalém mesmo sabendo que seria preso. Então, há situações em que nós iremos, como Paulo, para outro lugar, e há situações que vamos evitar o problema, e há situações que não, que nós vamos enfrentar, mas não porque nós queremos ou porque nós decidimos. Antes, porque o Senhor nos deu a devida orientação de como devemos proceder em cada situação. Então é preciso discernimento e sintonia fina para entender realmente qual é a vontade do Senhor. Nem sempre será para enfrentarmos. Podemos ser tirados no cesto, podemos ser enviados para algum outro lugar, mas há momentos em que nós vamos ter que enfrentar, mesmo sabendo que o resultado não será tão agradável. Ser preso não seria nada agradável, não é? Mas era necessário acontecer dessa forma, porque o Senhor tinha um plano, e quando as nossas vidas estão nas mãos do Senhor, quando a nossa vida está nas mãos do Senhor, o testemunho que nós temos é para exaltar o nome do Senhor, é fazer o nome dele conhecido. Ainda que pareça aos nossos olhos algo ruim, como ser preso, se é a vontade do Senhor, o propósito dele será cumprido e o nome dele será glorificado no meio dessa situação, qualquer que seja o desfecho. Que ele então nos inspire para entendermos como nós devemos agir diante de situações as mais variadas e que ele nos dê força para fugirmos ou enfrentarmos, e enfrentarmos sabendo que teremos vitória ou que teremos algum tipo de dificuldade, mas que nós sempre estejamos buscando a vontade do Senhor e que ele possa nos inspirar para fazer sempre da melhor forma a sua vontade. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.